Olá, meus amorecos. Meu nome é Ana Rubio, para quem não me conhece, eu já te convido, inscreva-se no canal, porque aqui você vai encontrar muitos vídeos, muitos assuntos relacionados à astrologia, futurologia e tudo o que representa essa nossa tentativa de trabalhar nossos temperamentos, nossa evolução através do autoconhecimento e também essa nossa ânsia em saber o que pode acontecer, qual o futuro e como que a gente deve se comportar em relação a isso. Isso dito, eu quero que vocês saibam que toda essa análise que eu vou fazer é mais nessa tentativa de ajudar, da gente falar francamente sobre as tendências de cada signo. Eu sempre tento trazer essa percepção. A percepção de que não temos só um lado positivo, não, temos vários lados, como seres humanos e como pertencentes a cada signo. O signo solar, sim, determina várias coisas, determina vários comportamentos, sim. Claro que tem todo um mapa, tem toda uma análise muito complexa, muito detalhada. Porém, a grosso modo, dá para sabermos algumas características que temos através do signo solar, tá? Esse signo que todo mundo conhece pela data do nascimento. Sim, tem características. E em algumas pessoas, nós podemos notar absurdamente, principalmente quando estão sob efeito de pressão, sob efeito de qualquer acontecimento. Então, hoje, eu quero falar sobre o que está todo mundo falando, que é o probleminha, o desentendimento, né, a desinteligência, né, entre Virgínia e Luana Piovani. Só que eu quero falar dentro da minha área. Eu quero falar de como o lado negativo das pessoas aparece com muito glitter, muito neon, aparece de uma maneira muito forte quando as pessoas estão em determinados períodos da vida, principalmente. Principalmente, tá? Porque o lado negativo do teu signo, ele se manifesta todas as vezes em que você permite que os traumas, os fatores externos te, te machuquem, te firam. Todas as vezes que você permite que isso te atinja, que coisas exteriores te atinjam, você vai entrar num brote de comportamento errático. E isso vem por quê? Por causa do lado negativo do teu signo, tá? Então, neste caso, eu vou analisar essa situação toda de uma maneira astrológica, tá? Não tem intuito de fofoca, não tem intuito de nada. Claro que eu sou um ser humano, eu tenho opiniões, eu tenho análises pessoais também sobre os assuntos, né? Mas eu vou tentar me manter absolutamente no tema. Então, vamos lá. O lado negativo dos dois signos solares. Primeiro, a Virgínia. A Virgínia é uma mulher de Áries. As mulheres de Áries, no lado negativo, quando estão sob no domínio do gênio negativo, elas têm a ganância à flor da pele. Sim, as mulheres de Áries, em regra geral, são gananciosas e sabem aonde querem chegar exatamente, tá? E fazem qualquer coisa para atingirem os seus objetivos. Isso significa que elas são desprovidas de coração? Não. Significa absolutamente isso que eu falei. Elas têm uma ânsia muito grande por ganhos, tá? Sempre
elas têm um motivo para serem assim. Todos nós temos motivos para tudo, tá? Em regra geral, as mulheres de Áries se colocam como responsáveis por um núcleo, por uma família, por alguém, por situações. Elas pegam, elas puxam para si essa coisa da responsabilidade e isso as leva, sinceramente, a ter muito mais essa coisa da ganância, tá? Eu anotei para não esquecer do que eu quero dizer. Todas as mulheres de Áries, quando o gênio negativo está dominando, todas elas vão ter um rancor muito grande e vão se manter ligadas a assuntos traumáticos, a períodos traumáticos, uma quebra de confiança, uma traição de alguém que ela amava. Eu digo amava porque, olha, é bem difícil para uma mulher de Áries continuar amando quem é desleal e atrai, tá? Então, a quebra de contrato, a quebra de confiança, a quebra de lealdade, a traição, apunhalar uma mulher de Áries, sabe? É uma coisa que dá uma transformada muito, muito perigosa na maneira que ela vai agir com você. Na maneira que ela começa a agir de uma maneira geral. A reação, ela dá uma mudada muito grande através... você nota que as reações dela começam a serem mais inexplicáveis. As mulheres do signo de Áries escolhem mal os amigos, tá? Tem a tendência a escolherem mal os amigos. Elas confiam em pessoas erradas. E confiam ao ponto de escutarem conselhos de pessoas erradas. Elas sabem agir, mas aí elas começam... No lado negativo, elas dão muita importância àquela pessoa que está aconselhando e acabam, sinceramente, se machucando muito mais, tá? Em regra geral, a mulher de Áries tem que tomar muito cuidado com a escolha dos amigos. Ela se rodeia de aduladores, tá? Aduladores. E, em geral, são falsos. Isso não é só a mulher de Áries, mas como eu tô falando da mulher de Áries, a mulher de Áries e o homem, né, adoram, sabe? Adoram ser elogiados, aquela coisa, não, mas imagina, você tá certíssima. Nossa, como você tá espetacular. Não, isso sim, ela acabou de fazer uma caca monumental. Aí vem o amiguinho, dá o conselho errado e ela acata, porque ele falou que ela tá coberta de razão. A mulher de Áries é vaidosa, é orgulhosa. Sim, ela tem orgulho de ser quem ela é. Isso é muito bonito, mas dependendo, atrapalha muitíssimo, porque você não gosta de escutar amigos sinceros. Não gosta. Você não dá a menor atenção. Você gosta de quem é falso com você. E aí você se decepciona absurdamente. Ai, meu Deus. Oh, que decepção. Não. Você escolheu. Tava na cara. Só você não enxergou porque você adora o quê? Puxa saco. Falando português bem chulo. É isso que você gosta, né? Então tome cuidado. As mulheres de Áries no lado negativo, elas falam demais. Elas contam os planos, elas contam para aquelas pessoas tudo. Elas falam demais. Eu vou fazer tal coisa, eu quero fazer tal coisa. Sim, é um péssimo hábito. Outra coisa, falam demais no seguinte sentido: comentam o que estão sentindo, não escondem. Escondem para os outros, tá? Que eu já vou chegar nesse assunto. Mas para os que estão próximos, falam o que pensam, o que sentem. E isso não é bom, sendo que eu acabei de falar que vocês se rodeiam de gente mal intencionada. São teimosas muito. E são vistas como arrogantes, tá? Respondem mal, fazem caras e bocas.
são vistas como arrogantes. São pessoas de um coração quente, elas sentem as coisas, né? Elas sentem com muita veemência, elas sentem com muita profundidade coisas a respeito delas, né? Os sentimentos delas são muito fortes, porém, às vezes são confundidos esses sentimentos todos e as respostas que vocês dão com arrogância. Essa certeza que vocês passam, né? A mulher de Áries, ela segura qualquer problema. Então, por isso, ela passa uma certeza que para alguns é tido como arrogância. Mas a certeza não é que vai dar tudo certo. A certeza delas é que elas vão conseguir fazer dar certo. E se, por última alternativa, não der certo, elas vão dar um jeito. Dar um jeito, elas vão resolver aquele problema. E o maior problema, que eu acho um dos defeitos absurdos da mulher de Áries é... Elas têm esse orgulho, essa coisa, e elas literalmente estão cagando pro que os outros pensam. De verdade. O que acontece com isso? Elas deixam os problemas irem longe demais, tá? Não tô dizendo com isso que elas sejam quietinhas e não respondam, não. Elas falam, elas não seguram desaforo, não. Só que, quando o assunto é muito sério, elas preferem guardar e não resolver na hora. Elas não falam abertamente na hora que tem que resolver. O que acontece? Elas sempre são mal interpretadas. Elas dão espaço à má interpretação por todos os lados. Existem coisas que elas guardam porque são sagradas. Ou seja, uma explicação assim literal. Porque a Virgínia, eu vou citar a Virgínia porque eu estou analisando o assunto da Virgínia. Porque a Virgínia separou do ex-marido? Ninguém sabe. Ninguém sabe ao certo. Todo mundo especula, ela não falou, ela não abriu a boca. Por quê? Porque este é um tema sagrado para ela. Então, é aí que eu digo, as mulheres de Áries dão a impressão que são muito expansivas, muito abertas, falam de tudo. Não, o que é sagrado elas guardam, certo? E aí elas só se manifestam para defender algo sagrado. Aí sim, caso contrário não. Tanto é que vocês podem observar que a Virgínia sofre todo tipo de ataque do mundo e ela não responde. Nada, ela não fala nada. Parece que não é com ela. Ao contrário, quando afetou o que é sagrado para ela, que são os filhos, ela se manifestou, certo? Agora vamos aqui a mulher de Virgem. Uma ótima representante é a Luana Piovani. Veja bem, as mulheres de Virgem no gênio negativo, tá? Aqui eu estou analisando o lado negativo do virginiano, da virginiana principalmente. A mulher de Virgem, ela é desconfiada, não confia em ninguém. Ninguém. Ela não confia no marido, que está dormindo com ela. Ela não confia nos filhos. Ela não confia em ninguém. Absolutamente ninguém, tá? No lado negativo, principalmente. E isso faz com que ela crie. A mulher de Virgem, eu poderia até dizer que ela é mentirosa. Poderia. Só que é muito raso analisar a mulher de Virgem como uma mulher mentirosa. Não. A mulher de Virgem tem uma verdade pessoal, uma verdade particular. É uma verdade dela. Por quê? No mesmo acontecimento em que ela viu, todos que estavam ao redor viram de uma maneira, a mulher de Virgem viu da sua própria maneira. E ela vai contar aquele fato desta maneira, da maneira pessoal.
a maneira que ela analisou ali naquele momento. Então, ela pode até dar a impressão de ser muito mentirosa, tá? Às vezes, sim, no gênio negativo, as mulheres de Virgem mentem, sim. Mentem. Se for para favorecê-la, ela irá mentir. Sim. Vocês podem ficar bravas comigo, mas é a verdade. Quando vocês estão no lado negativo, viradas, mentem. Mentem, enxergam as coisas de acordo com uma realidade pessoal. Sim. Elas acreditam, elas passam a impressão, elas passam a impressão de que elas são perfeitas. Porque elas acreditam que são. Por isso, elas criticam as outras pessoas com tamanha veemência, tá? Elas ofendem. A mulher de Virgem, numa briga, ela vai te falar coisas absurdas. Absurdas. Ela perde, sim, o respeito. Ela fala, ela ofende, tá? Sim, sim e sim. Você pode dizer que não, mas é sim. No lado negativo, uma virginiana vai ofender, vai magoar, tá? E ela não volta atrás, porque ela acredita que tem direito adquirido em agir dessa maneira. Então, vamos lá, né? Seríssimo isso. Elas têm mania de perseguição, no lado negativo. Tudo no lado negativo, tá? Elas têm mania de perseguição. Então, elas sempre vão achar que tá todo mundo contra elas, imagina. A rainha da perfeição. E vocês não enxergam. Gente, eu preciso ensinar vocês a votarem, porque vocês não enxergam. Então, o que que acontece? Elas são assim. Elas acham que têm direitos adquiridos simplesmente porque caiu de um raio do céu e olha, filha, você pode julgar. Elas vão falar de todo mundo, o tempo todo. Sim. E uma coisa que eu vou te dizer. A pior ex-esposa do universo é a mulher de Virgem, porque ela não supera. Ela nunca vai superar. Como você, um simples mortal, teve a coragem de deixá-la, teve a coragem de seguir a vida sem ela. Se você sabe que você não pode viver sem ela. A mulher de Virgem, ela tem esse defeitinho. Então, esses todos, no lado negativo. O lado positivo, existe, claro, são maravilhosas. Elas têm um coração muito bom quando elas gostam de você. Eu me dou muito bem com gente de Virgem, ao contrário do que pode parecer com as minhas falas, tá? Eu gosto de pessoas de Virgem, todos os virginianos me beneficiam demais, mas eu não piso no calo deles, né? Neste momento, acho que gravar esse vídeo foi a primeira vez que eu me atrevi. Eu não piso no calo deles, eu falo o que eu sinto, o que eu penso, no particular. Eu não, porque, né? Só que eu sei. Então, eu sei quando o virginiano tá no lado negativo e eu me recolho. Simples assim, certo? Agora, então eu me levo bem, eu me dou super bem com o virginiano. Minha mãe era virginiana, minha mãe Mercedes. Era uma virginiana porreta, né? Agora, eu digo uma coisa pra vocês. Neste embate, o que aconteceu foi isso. As duas estão atravessando um momento em que estão, sim, as duas, tá? Inclusive a Virgínia. Estão no momento negativo dos seus signos, tá? A Virgínia está varrendo muitas mágoas para baixo do tapete, fazendo de conta que não tá vendo. Tudo está martelando em cima dela e ela fazendo de conta que não é com ela. Isso é uma arma de defesa que, em regra geral, não é favorável, porque quando você não coloca limites, tá? As pessoas tendem a atravessar os limites, sim, as cercas, tá? Os muros limítrofes que você acha que coloca, você não coloca, tá? Se você permite, mulher de Áries,
As pessoas vão passando, elas vão além, certo? Então, isto é muito ruim. Ela está nesse momento varrendo para baixo do tapete. Ela está no momento, nossa, eu tenho que ir rumo ao que eu preciso, ao que eu quero, ao que eu tenho que conseguir. Então, nada tá bom, nada tá bom, nada tá bom. Por quê? Porque a mulher de Áries, quando é ferida, reaciona assim, reage assim, indo para o extremo oposto, indo para o lado negativo, de uma autodefesa absurda, deixando que todos falem dela o tempo inteiro, certo? Não estabelecendo limites. E uma mulher que está no lado positivo sendo ariana, ela vai processar. Ela processa por tudo. Ela não admite que falem dela, como a Virgínia está fazendo. A Virgínia está admitindo tudo, certo? E aí chega uma hora, a pessoa vai além, vai além, vai além, como aconteceu, né? Principalmente se a pessoa é de virgem que não vê limites. A virginiana não vê limites, certo? Então o que aconteceu? A Virgínia ofende a personalidade negativa que está, tá? Não estou dizendo que é, eu não estou dizendo que nasceu, não, desse jeito, eu estou dizendo que está. Duas mulheres, tá? Uma que não, a de virgem aqui, que não superou o rompimento, não superou. A outra, que também não superou. Acreditem no que eu estou falando, porque ela nunca vai ver esse vídeo, mas ela é a verdade. Essa menina foi magoada, muito, e não superou também o rompimento. E o que que acontece? As duas, uma aqui que ataca. Eu vou dizer outra coisa, a Luana não superou. Ela pode falar o que ela quiser na entrevista que for. Ela não superou o filho ter ido morar com o pai. Isso para ela foi um rompimento, mais um. Ela não conseguiu superar um e teve mais um rompimento bastante significativo, talvez mais, né? E obrigou, mais ainda, ela se afundou mais no negativo do signo e está atacando. Tanto é que ela, no lado positivo, não atacaria a Virgínia em relação aos filhos nunca. Nunca. Só que ela tá no lado negativo. Tá? E a Virgínia também. As duas mulheres. Cada uma curando as feridas da sua maneira. Certo? Uma atacando, porque a Luana, ela, nossa, sabe? A frase da mulher de virgem, já que eu vou morrer, eu morro atirando, né? Entendeu? E a frase da mulher de Áries. Nossa, não, imagina que eu vou me abalar aqui do Olimpo com essas acusações todas. Não, deixa pra lá. Não, ai, depois eu vejo isso. Não, opa, agora magoou meu filho, meus filhos. Entenderam? Então, duas mulheres com esses defeitos absurdamente prejudiciais no lado negativo começaram, uma atacou a outra e as outras foram, lamentavelmente, notícia por todo o Brasil, certo? No lado negativo, a Luana, como virginiana, uma virginiana, ela não supera a separação e ela vai ter dificuldades para ser feliz em novos relacionamentos, sim, tá? Sim. Não adianta análise, não adianta terapia, tá? Quando você não se autoconhece, quando você mesmo não se busca, não adianta eu ir até o profissional, me analisar para constatar o quão perfeita eu fui nas minhas reações. Entenderam? Então, o sentar e analisar, eu dizer, eu tenho esse defeito na fase negativa do meu signo. Na fase do signo, não. Na minha negatividade que o meu signo traz. Sendo assim, eu tenho que lutar contra isso. Eu não sou a rainha da verdade, tá?
Assim como a outra, eu não sou a deusa do Olimpo, que não vou me afetar com nada, estou cagando pro que qualquer um pense. Não, senhoras. As duas têm que analisar o lado negativo do seu signo. E você que está ouvindo esse vídeo, que é de Virgem ou de Áries, analisa, porque é regra, é modus operandi. Todas vocês, quando estão no lado negativo, têm essa tendência. Quanto ao assunto da Virgínia ter feito publicidade para jogo, senhoras e senhores, vou dizer uma coisa para vocês. Essa é minha opinião pessoal. Minha opinião já é pessoal, certo? Cometi uma redundância. Mas a verdade é... A minha verdade é a seguinte. Desde que o mundo é mundo, existem jogos de azar, tá? Eu aqui, dos meus 64 anos, digo para vocês. Existiram sempre e ainda existem os bicheiros. Ou não. Ou vocês que frequentam o Rio de Janeiro, né? Globais, nunca tiveram contato com bicheiro? Hein? Sou da época do Castor de Andrade, imagina, né? Gente, o jogo do bicho, ninguém fala. Ninguém fala do jogo do bicho? Porque o jogo do bicho é um horror, é viciante. Você já fez sua fezinha no bicho ou não? Porque eu jogava no bicho. Sempre. E até hoje eu ainda dou uma telefonada. E falo, olha, sonhei. Certo? Existe o jogo do bicho. Bingos foram fechados. E foi uma droga ter fechado o bingo, porque muita gente ficou com uma mão na frente e outra atrás. Porque o bingo gerava emprego, sim, tá? E temos a loteria. As loterias, senhores, as loterias, certo? Agora, a ludopatia é uma doença, que é o vício em jogo. Ok. Você é viciado? O teu parente é viciado? Ele precisa de tratamento. No mundo dos adultos, senhores, apesar de estar acontecendo o contrário, né? No mundo dos adultos, a maioria escolhe democraticamente o que é favorável ou não, e os demais se adaptam, se adequam e lutam para se manterem apesar de. Tá entendendo? Então, no mundo dos adultos, os jogos sempre existirão, senhores. Agora, ok, é ruim, é errado, cada um tem a sua opinião, certo? Cada um tem a sua opinião. Agora, eu não vou, Ana, pisciana, não vou apontar o dedo para a Virgínia, porque eu não sei se eu diria não a uma publicidade de 500 mil se eu tivesse condições, se eu fosse convidada. Será? Será que você diria não? Eu tiro o chapéu para todos que disseram não. Estão de parabéns. Estão no positivo do signo. Certo? Agora, eu não vou dizer a Virgínia estava errada, porque eu não estou na vida dela. Porque se é errado, se é ilegal, o governo que proíba. Certo? Assim de simples. Agora, eu, graças a Deus, entre escolher fazer publicidade de jogos aprovados e legalizados pelo governo e fazer publicidade do Beck, que eu não posso falar aqui o nome, né? Fazer publicidade do fuminho, entenderam? Da erva maldita, que não é aprovado pelo governo, mata famílias inteiras, levam à destruição sintomática de uma cidade, de um estado, de um país e, quiçá, do mundo, tá? Qual a publicidade é pior? O menos pior é o jogo? Desculpa, tá? E eu não tenho problema de
de ludópata na família. Eu não tenho problema de vício em jogo. Mas eu, nesses 44 anos, trabalhando com o que eu trabalho, eu já vi muita gente perder, sim. Perdeu tudo. Uma das minhas clientes mais viciadas na época do bingo, perdeu o marido, perdeu os filhos, perdeu casa, perdeu tudo, foi morar num quarto cozinha e trabalhar para se alimentar, tá? E ela veio, procurou ajuda, eu ajudei os guias, eu não sou nada, sou só um... Os guias ajudaram, a cigana ajudou, ela se reergueu, mas olhem, muito trabalho espiritual, para que ela se recuperasse, se regenerasse, certo? Agora, eu não posso, eu lamento profundamente, lamento todas as pessoas que no desespero se jogaram no vício, de qualquer vício, senhores, tá? Mas eu não vou sair culpando e atacando as pessoas o tempo inteiro, sobretudo. Na vida temos escolha, sim. Na vida temos caminhos a seguir. Cada um escolhe o seu caminho. E cada um é responsável por se conhecer, buscar ajuda, parar de atacar e se voltar para si, sabe? Parar de se esconder no véu do orgulho. Porque isso, cada uma da sua maneira faz. Pare de se esconder na cortina do orgulho e fale, eu preciso de ajuda. Também, eu tenho que melhorar como pessoa. Eu tenho que falar, eu tenho que me defender. Não é, Arianas? Defendam-se. Vocês vão deixando, que falem. Ai, tô cagando. Ai, não tô nem aí. Pera, não. Estabeleçam. Até aqui você chega, aqui você não chega mais. E sabe, limite, gente. Limite que a gente coloca é bem rasinho, tá? Não. Você falou o quê? Que eu sou interesseira? Processo. Certo? Vocês podem analisar várias do que eu falei aqui. Eu te cito. Diárias, eu te cito muitas, tá? E você vai saber que elas agem exatamente assim. E que elas adoram puxar saco. Certo? Tem uma ariana que eu sigo, que eu acompanho, que eu vejo falar que Jesus amado. Como escolhe mal a amizade? Certo? Cuidado com todos vocês, cuidado com o negativo. Quando você está sob a regência do gênio negativo do teu signo, tá? Você pode se perder em si, como a Luana está fazendo. A Luana está perdida, ensimesmada. Eu vejo claramente isso. E não é um ataque, tá? É uma lástima. Porque basta você entender. Não sou perfeita, tenho que melhorar. Tá? Eu desejo as bênçãos de Deus para ambas. Que nenhuma praga atinja a nenhuma delas. Que nenhuma praga atinja a nenhum dos filhos delas. Que elas corram, tá? Para buscar as bênçãos de Deus. Não é só na hora, Virgínia. Não é só na hora que você está com medo de uma praga, de uma maldição, que você busca o pastor, o padre, tá? Isso eu digo para todos vocês. Busque a fé, seja em Buda, seja no meu Ganesha maravilhoso, seja em Jesus, seja em Deus Todo-Poderoso. A fé, seja nos orixás, no que você crê. Vá, mas vá não só para pedir, me salva da maldição, também para agradecer. Obrigada. Obrigada, Pai, eu sou tão abençoada. Certo? E outra coisa que eu queria dizer, aqui muito assim, mães, aí você fica vendo em outros assuntos, assim, vários assuntos que eu vejo, as mães se degladiando. Ai, gente, para.
né? Mãe de famosa é uma coisa medonha. Medonha! Porque elas resolvem que elas também são famosas, tá? Vocês são a mãe de alguém, tá? Se fechem, por favor, pelo amor de Deus, que feiura. Um beijo pra todos. Me diga aí embaixo nos comentários se vocês concordam. Vocês conhecem alguém de Áries, Virgem?